Quem me acompanha aqui com mais regularidade deve perceber que eu prezo muito pela coerência. Então eu gosto muito de sustentar minhas convicções. Não que eu não mude de ideia, mas eu gosto de sustentar minhas convicções para ter respaldo quando eu for fazer vídeos, seja no presente ou no futuro. A gente não pode ser engenheiro de obra pronta. Se a gente trabalha opinando, dando palpite, pitaco, a gente não tem pretensão de fazer análise tática, de querer dizer como é que o treinador tem que jogar, qual esquema, etc e tal, porque eu reconheço minha limitação para isso. Mas a gente comenta sobre comportamentos dentro de jogo, sobre perspectivas de jogo. Então eu gosto de ter respaldo quando eu vou falar, por isso eu sempre me resguardo nas minhas falas. E geralmente, se você pegar os vídeos lá antigos e vir seguindo, você vai ver que meu pensamento está todo dentro da mesma lógica. Quando eu falei no jogo, após o jogo do Fluminense, que Dudu merecia ter sido expulso, inclusive eu falei que a expulsão dele era para ser com 5 minutos de jogo e não com 25, eu sofri um hate tremendo, perdi seguidor lá no Instagram porque eu sustentei a ideia, aí veio gente querendo fazer média, falar o que o torcedor queria escutar, e o torcedor muito na ideia de querer iludir a si mesmo, que é natural também, gente, nesse momento de tensão, os nervos estão à flor da pele, então acontece também da gente entrar em rota de colisão, os torcedores querendo atacar outros torcedores, comentaristas querendo atacar outros comentaristas, influenciadores, criadores de conteúdo querendo atacar outros criadores de conteúdo. Isso tudo a gente tem que agradecer, a Fábio Mota. Toda essa tensão, toda essa troca de esse fogo amigo, é tudo culpa, primeiramente, de Fábio Mota, que criou esse elenco de merda para representar o Vitória e tem que criar toda essa atenção. Mas, para não fugir do assunto, o que eu quero dizer, eu gosto de ser fiel ao que eu penso. Eu posso até estar errado, mas eu não vou falar algo diferente do que eu penso só porque eu acredito que aquilo que eu falar vai repercutir melhor, vai dar mais engajamento, eu vou ser mais querido pela galera que me acompanha, não. Eu preciso ser fiel ao que eu acredito, porque senão, lá na frente, todo mundo vai perceber que eu não tava sendo honesto. É difícil você sustentar uma mentira. Eu tô dando essa volta pra quê? Quando eu falei que Dudu era pra ter sido expulso, é porque eu achei que Dudu era pra ter sido expulso. O jogo contra o Palmeiras, que eu vi muita gente querendo atribuir o empate que o Vitória havia sofrido a um pênalti, que foi pênalti do Palmeiras. Mais uma vez também, teve gente que não gostou, me xingou, etc e tal. Beleza. Mas o que é que eu falei no jogo contra o Fluminense? Eu falei aqui nesse canal, eu falei, gente, eu preciso ser honesto com o que eu vi e com o que eu sinto, porque no dia que o Vitória for prejudicado, eu preciso ter respaldo para chegar e falar que o Vitória foi prejudicado. E hoje o Vitória foi prejudicado por um árbitro assim. Existe uma diferença de árbitro ruim e árbitro mal intencionado, ao meu ver. E a arbitragem brasileira é muito ruim. Ontem, a maioria dos amantes de futebol devem ter visto que viralizou um desabafo fantástico do lateral esquerdo do Grêmio, Marlon. Que eu acho que resume o sentimento que ele conseguiu ali colocar dentro de uma fala o sentimento talvez de todos os torcedores, todos os dirigentes do clube do Brasil, que sintetiza tudo o que se pensa hoje da arbitragem. O árbitro de hoje era estreante na Série A, primeiro jogo dele na Série A. Mas o cara tava numa marra, você vê pela postura do cara que ele tava numa marra, que dá pra perceber que ele foi pra se aparecer no jogo. O pênalti, ele dá com a convicção, com a rapidez, sabe? Árbitro FIFA, cara. Eu já vi árbitro FIFA ir pro VAR, olhar, revisar. Não, o cara foi assim, uma rapidez, sabe? Acho que pra tentar mostrar, sabe, que ele tem uma superioridade, né? Uma rapidez de decisão à frente dos demais. Mas ele tava numa máscara, irmão, que o ranço, a postura do árbitro. Na hora que Walter vai questionar ele já sobe com o amarelo. Cara, Walter é o capitão do time. Hoje a regra é o quê? Até escapou ali no começo do jogo. Que agora botam ali um microfonezinho, né? Pra pegar ali a fala do momento do cara ou coroa ali e tal. Os capitães se apresentando, falando com a arbitragem. E ainda escapa, eu percebi no começo, que ele ainda fala assim, avisa os jogadores e tal, tipo assim, pra só o capitão vir reclamar. Eu não sei se quem tava observando o jogo, quem assistiu o jogo, viu. Mas ele fala assim, ó, avisa pra quando tiver uma reclamação só vir o capitão. Que é normalmente o que se espera. O capitão vai lá e ele representa a reclamação do time. Aí, na primeira reclamação,
que Lucas Walter faz, ele dá amarelo. Já começou a se aparecer aí. E eu vi pela marra dele, a postura dele assim de todo pomposo. Naquele momento ali eu falei, esse árbitro quer se aparecer. Aí ele foi, olhou o árbitro rapidinho, deu pênalti. Esse cara quer se aparecer. E aí no lance, pouco depois, ele vai lá. E o pênalti pra mim foi pênalti, tá, gente? Não vou questionar. Eu sei que talvez se fosse o contrário, talvez ele não daria, mas pra mim foi pênalti. Mas o lance mais absurdo é a mão na bola de. A mão na bola o quê? O empurrão de volta, que é um empurrão totalmente natural. Você vê que é um árbitro que provavelmente nem não gosta, nem entende de bola, porque é um lance totalmente natural, um empurrão que tem ali na área. Todo jogo tem aquilo ali. Em bola aérea, o jogador do Vasco dá uma valorizada, dá uma catimbada ali, ele vai expulsa. E você vê, né? Novamente aparece aqui baralhas falando com ele e ele todo pomposo. O Vitória perdeu o jogo por causa da arbitragem, Alex? Não, o Vitória já estava perdendo o jogo, inclusive. O Vitória iria conseguir empatar o jogo ou virar se o jogo terminasse 11 contra 11? Muito provavelmente não. Inclusive até as circunstâncias ali do próprio empate em 3-3 com o Vitória ia ser outra coisa, né? Se não houvesse a expulsão, talvez a movimentação ia ser outra e o gol nem saísse ali. A gente poderia até perder demais. Mas o fato é que o senhor, deixa eu ver aqui que eu anotei bem o nome dele, que é um nome comprido. O senhor Fernando Mendes de Sales Nascimento Filho. Olha o nome do vagabundo, é filho, então quer dizer que tem um pai dessa desgraça aqui, né? Ele foi para se aparecer no jogo. E eu espero que seja o primeiro e seja o último jogo que ele apita na Série A, mas a gente sabe que não dá porra nenhuma mesmo. E provavelmente ele vai ser recompensado apitando mais outros jogos da Série A daqui em diante. Agora indo pro jogo, gente. Rapaziada, olha, cara, é muito difícil, gente. É muito difícil, assim, porque aquilo que a gente fala. O time do Vitória é muito limitado, gente. O time do Vitória é muito limitado, cara. O time tem algumas valências, tem algumas qualidades isoladas. Porém, você percebe que realmente não foi um acidente. Não foi aquele negócio de você montar um elenco e não dar certo. Foi um mau planejamento. Porque o time do Vitória tá jogando uma Série A com um elenco que não consegue ganhar fisicamente de nenhum elenco, velho, da Série A. O Vitória foi amassado fisicamente pelo Ceará. Eu falo físico, quando eu falo físico é de porte físico mesmo, né, de biotipo de jogador. De condicionamento físico, o time do Vitória cansa mais rápido do que todos os outros na Série A. E até de estatura, cara. Você vê que o Vitória não consegue ganhar no corpo a corpo. Os jogadores do Vitória não ganham no corpo a corpo de quase nenhum time. Não consegue ganhar no arraste de quase ninguém. Não consegue ganhar em bola estourada, segunda bola, bola aérea. O Vitória perde em tudo para todos os times. Todo jogo é a mesma coisa. A gente foi jogar contra o Atlético. A gente foi engolido fisicamente. Contra o Fluminense, a gente foi engolido fisicamente. Contra o Ceará, a gente foi engolido fisicamente. E contra o Vasco, hoje a gente foi engolido fisicamente. Acho que a cereja do bolo é o gol, o quarto gol do Vasco. Que o jogador do Vasco sobe nas costas de Maicon Jesus como se fosse um adulto subindo nas costas de um garoto para cabecear, irmão. É um time muito fraco e às vezes a gente critica o jogador pelo gesto técnico, mas esquece que o jogador tem um biotipo que ele não consegue extrair mais dali. Então quando o elenco é montado, o elenco precisa ser montado pensando no conjunto. E o conjunto do Vitória, cara, não tem característica de força nenhuma. Então foi o que eu falei em alguns vídeos atrás. Vitória não tem técnica para se impor, para ditar o ritmo do jogo. É porque quando você consegue controlar mais o jogo, você dá a bola menos para o adversário, você sofre menos fisicamente. Mas o Vitória não tem técnica para propor jogo. O Vitória não tem velocidade para contra-atacar. O Vitória não tem força para sustentar. Quando a bola bate no pé, bate e volta o tempo todo. Não tem força para sustentar a bola no pé. Não tem estatura para bola espirrada, para lançamento, né? Tiro de meta, bola para chutão, né? O Muricibol, como a galera perdeu, não tem, sabe? O Vitória não tem essa característica em nenhum dos seus jogadores. E os poucos que tem não conseguem extrair isso da melhor maneira.
Então foi o que eu até falei, cara. Não tem como. Vocês lembram? É o que eu falo da coerência. Vocês lembram contra o Ceará que eu falei, velho? A Vitória não pode jogar assim contra outros adversários. Porque contra o Ceará ganhou em características físicas, em posse de bola, mas não tinha qualidade para fazer gol. Se o Vitória jogar do mesmo jeito que jogou contra o Ceará, com um time que tiver mais qualidade, inevitavelmente o Vitória vai tomar gol, cara. Porque nenhum time consegue ficar. Até consegue, se você tiver, né, realmente qualidade tática, qualidade técnica. Você consegue jogar 90 minutos se defendendo, sofrendo, sabendo sofrer. Mas o Vitória já mostrou que não tem time para isso. Então, a pergunta que eu refaço é: como é que o Vitória vai jogar na Série A, cara? Porque não tem time, não dá para jogar assim, irmão, com a linha tão baixa o tempo todo. Você fazer um gol e o cara faz um gol e acaba o time, irmão. Não tem contra-ataque, não tem mais nada, acaba o time. É pressão 90 minutos. É aflição do começo ao fim, cara. O torcedor não consegue relaxar durante nenhum segundo do jogo, cara. A sensação é sempre de que a qualquer momento o adversário vai fazer gol. E normalmente o adversário faz. Tá? Não faltou, assim, força de vontade dos caras. Falta realmente qualidade, falta força desse time. É um time que eu critico aqui, é um time sem vibração, tudo. Mas na hora, dentro de campo, os caras tentam. Os caras tentam. Mas esbarra nas limitações físicas e técnicas. E aí, como é que resolve esse problema, Jair Ventura? Porque o Vasco, rapidamente Diniz entendeu o jogo, fez as alterações. O Vasco amassou a Vitória no início do segundo tempo. O Vasco sempre teve, quase durante o jogo todo o Vasco teve domínio, mas depois das alterações do segundo tempo, o Vasco amassou no início. E Jair Ventura, mais uma vez, eu até entendo, eu já falei de Carille, você olhar pro banco, né, que Deus o tenha. Rodrigo Chagas também, a gente criticava muito que demorava, mas existe um motivo também, gente, para esses treinadores demorarem tanto de mexer. É que não tem solução no banco. Talvez os que estejam no banco piorem a situação. E é isso que o treinador talvez pense antes de mexer. Ele prefere, às vezes, deixar um jogador cansado, que não tá mais funcionando o jogo, do que arriscar colocar um que é ainda pior. Então tem essa questão. Mas você tem que tentar fazer alguma coisa. O Vasco virou o jogo a seu favor e conseguiu tomar as ações da partida. E Jair Ventura ficou de braço cruzado. Assim como a gente já viu Rodrigo Chagas contra o Fluminense fazer a mesma coisa. A gente já viu Carille contra o Flamengo, cruzou os braços e ficou esperando a morte chegar. Agora foi a mesma coisa. Então, rapaziada, tá difícil, viu, gente? Tá difícil. Porque, assim, fé a gente tem, apoio a gente entrega apoio. Mas, cara, vai dar a minha única pergunta é: da onde é que vai tirar algo desse time? Porque a gente perde em tudo para os times de Série A. Então não tem um time de Série A formado. É complicado, gente. É complicado. É fé, velho. É levar na fé, entendeu? Vai acontecer assim, esses gols espíritas, porque jogada trabalhada. Você vê que os gols do Vitória são gols assim, de sorte, de circunstância dos jogos. Não são gols trabalhados. Então deve ser o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro. Um dos que tem menos gols no Campeonato Brasileiro. É um time que os atacantes não fazem gol. Tem Kaiser lá. E aí Kaiser, quando é encaixotado, cara, é um cara que tem estatura baixa, não consegue ganhar a bola por cima. E o time não tem qualidade pra dar a bola limpa pra ele. Porque com a bola limpa ele consegue finalizar. Mas a bola só chega quadrada pra ele. A bola só chega quadrada pro pobre do Kaiser. Só chega quadrado. E aí quando ele fica encaixotado ali, cara, acaba o futebol dele. Então é muito difícil, tá? Eu falei também aqui, né? Esquema de três zagueiros não significa ser defensivo, porque você precisa ter uma sincronia ali entre o movimento do jogador. A gente viu que com os nossos laterais, jogar com três zagueiros acaba até expondo mais. Eu não sei. Sinceramente, falar pra vocês, eu não sei. Só a fé, só o sobrenatural pode salvar esse clube. Porque, assim, bola jogada a gente não tem, futebol a gente não tem, técnica a gente não tem, força a gente não tem. Tá, gente? É só isso que eu queria falar por hoje mesmo. Não sei se eu esqueci de comentar mais alguma coisa.
Tô chateado, tô triste, tô revoltado. Você vê que a tristeza com o elenco é tão grande que eu era pra estar mais puto com o árbitro. O árbitro foi um vagabundo. Mas aí eu fico, aí eu volto e penso, pô, mano, 11 contra 11 ia mudar muita coisa? Fato é, pelo menos o estrago foi menor, porque do jeito que o Vitória era, o Vitória foi com uma cacetada de jogadores importantes pra gente, amarelados no jogo do Vasco, e a gente podia perder vários pro Bavi, a gente acabou só perdendo Walter. Acho que Carlinhos foi expulso também, o vagabundo expulsou alguém lá, acho que só Carlinhos, eu vou até ver. Não deu nem tempo de ver se ele expulsou alguém do time titular também. Cara, deixa eu ver se eu consigo pensar a mesma coisa. Acho que é só isso, gente. Deixa o like aí, tá? Sei que tá difícil, mas quem puder também nos apoiar, se tornar membro, ou apoiar mandando um pix aqui pra gente seguir e arrecadar pra seguir nosso trabalho. A gente tá sempre pedindo aqui, tá? É difícil, é um momento difícil, mas vamos que vamos. Amanhã voltamos com mais vídeo aí. Eu vou organizar melhor as ideias pra trazer aqui. Um abraço a todos.